Fala, gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdverso Cast, trazendo aí hoje um pequeno review sobre o filme ISS, que né, International Space Station, Estação Espacial Internacional, o filme que apareceu agora na Prime Video, dirigido pela Gabriela Copperwave. E é um filme bem legal de suspense, traz uma situação hipotética muito interessante pra nós. E que ele é um filme rápido, cara, né? Ele tem 1h30, 1h40 no máximo. O que eu geralmente tendo a vibrar quando eu vejo isso, porque eu me canso hoje que quase todo filme que a gente vai assistir tem 3 horas, 2h40. Para, cara, sabe? Aprenda a recontar uma história de forma mais sucinta e direta, sabe? Sem precisar de muita enrolação. Eu acho que esse filme ele cumpre aquilo que ele é prometido. É um filme de suspense de uma situação que não é assim, tipo, meu Deus, é impossível que isso aconteça, sabe? Não, pode muito bem acontecer. Como o nome do filme já diz, ele se passa na Estação Espacial Internacional, que é aquele grande símbolo da união na exploração do espaço. Foi construído por 15 países, mas maior parte das peças utilizadas na construção da Estação Espacial Internacional vem da Rússia e dos Estados Unidos, né? E ela foi construída entre 1998 e 2011, então levou um bom tempo para construir. E toda hora tem astronautas e cosmonautas lá em cima fazendo suas pesquisas biológicas, pesquisas aeroespaciais e tudo mais. E, enfim, é bem diferente daquilo que a gente vivenciou na Guerra Fria, por exemplo. Porque durante a Guerra Fria a gente teve uma grande corrida espacial que se iniciou ali na década de 60, né? Logo no final da década de 50, os Estados Unidos cria a NASA para fazer pesquisa de tecnologia aeroespacial e nós vamos ter aquela grande corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né? Apesar da gente ter a União Soviética levando o primeiro homem para o espaço, que é o Yuri Gagarin, criando a primeira estação espacial, de fato, quem ganha a corrida espacial é os Estados Unidos, porque com a missão Apollo deles, né, a missão Apollo 11, eles vão chegar na Lua, levando lá o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin para a Lua, então meio que selando a sua vitória na corrida espacial. Já as missões Soyuz, né, que é um termo em russo que significa união, elas fizeram muitos avanços na época da União Soviética, fazem muitos avanços até hoje, já na época da Rússia, né, pós-desintegração da União Soviética e tudo mais. E mostra que há uma união nessa exploração espacial bem diferente daquilo que aconteceu lá no início da Guerra Fria. Agora, ali na década de 70 e 80 já passa a existir várias missões conjuntas, né, que nós vamos chamar de missões Apollo-Soyuz. Agora que a gente vai ver, tipo, a construção da Estação Espacial Internacional vem meio que também para simbolizar essa união que começou a acontecer mais lá no final da década de 80. E eu acho legal que esse filme explora justamente essa questão. Por quê? Porque nós vamos ter astronautas americanos e cosmonautas russos vivendo dentro daquela estação por um bom período de tempo, até que aqui na Terra explode uma guerra nuclear, armas de destruição em massa vão devastar os Estados Unidos e a gente descobre então que Estados Unidos e Rússia estão em guerra. E aí o governo norte-americano manda os americanos da estação espacial tomarem por qualquer meio necessário a estação espacial, e o governo russo faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, aquela guerra que começa aqui na Terra passa a reverberar lá em cima. E aí nós vamos ter um filme de suspense, onde nós vamos ter astronautas americanos e cosmonautas soviéticos vivendo num pequeno espaço, no espaço, né, orbitando ali na Terra, meio que para tentar tomar o controle, então, para cumprir o que o seu governo está mandando, as ordens governamentais e tudo mais. E isso acaba trazendo a gente para um filme que tem um roteiro, acho que bem sólido, uma história bem contada, no tempo que ela se propõe, atuações bem interessantes, tá? E no fim acaba sendo um bom filme pra assistir, cara. Veja, eu não tô querendo dizer que, tipo assim, meu Deus, eu desmaiei na frente da televisão. Eu fui ver outros reviews depois que eu terminei de assistir o filme, eu fui ver o que a galera tava achando e tal, e vi, tipo, uns reviews com os nomes do tipo, tu vai ficar na ponta da cadeira, ou tu não vai conseguir respirar na frente da TV de tanto suspense. Ai, mano, pelo amor de Deus, não é pra tanto assim também, sacou? Tipo, é legal. Tu vai assistir e vai falar, tipo, legal, não foi 1h30 perdida, é um filme interessante, mas não é de longe algo que eu vou lembrar, sei lá, final do ano vão fazer os melhores filmes na opinião do Nerdverso. Eu nem vou lembrar dele, de colocar lá no meio, sacou? Mas não significa dizer que é um filme ruim, só não é marcante, não marca no história de cinema, não é um negócio que me fez desmaiar na frente da televisão.
né? O filme começa basicamente com a chegada, ele vai focar, na verdade, a chegada de astronautas na estação espacial, sobretudo na doutora Kira Foster, que foi para lá para fazer basicamente pesquisas com os seus ratinhos de laboratório, né? Uma pesquisadora que está tentando descobrir cura para doenças, sobretudo aquela que matou o pai dela, como ela vai dizer depois para o outro astronauta americano, Gordon. E a gente vai ver que tipo tem um clima de amizade entre eles ali. Nós vamos ter a doutora Nika, a Verônica, né, russa. Nós temos os irmãos Pulov, o Nikolai e o Alexei. E todo mundo ali se dá muito bem, né, nesse primeiro momento, enquanto não tem guerra ainda, né? E eu acho que o filme ele volta e meia fica simbolizando isso. Aquilo que acontece na Terra acontece na estação espacial também. Isso tende a acontecer pra mim quando basicamente a doutora Kira ela coloca os ratinhos de laboratório dela dentro de uma caixinha, eles ficam lá flutuando por causa da gravidade zero e tudo mais. No outro dia ela vai lá e vê que aqueles ratinhos meio que estavam brigando entre si, rolou até morte de um dos ratinhos ali e tal. E eu comecei a pensar, cara, isso aí deve ser um símbolo, deve representar, na verdade, o que vai acontecer dentro dessa estação. Tá todo mundo vivendo ali, flutuando junto, eles são iguais, né, diferentes por questões culturais e da nacionalidade, mas são seres humanos e vão começar a brigar entre si, levando então a tragédias inimagináveis, assim. E é basicamente isso que vai acontecer, né? Então eu vi aqueles ratinhos como o grande símbolo do que o filme vem a representar para nós. Tanto que antes de estourar a guerra na Terra e gerar a guerra dentro da estação espacial, nós vamos ver um dado momento, todos eles ali na união total, conversando, vibrando, contando piada, cantando, né? E a regra deles aqui a gente não fala de política, a gente deixa as nossas questões políticas para outro momento, isso aqui é proibido aqui dentro, aqui nós somos seres humanos e nós nos respeitamos, nós somos amigos e tudo mais. E no dado momento eles vão para uma região de observatório dentro da estação espacial, eles começam a olhar para a Terra. E eles começam a olhar para a Terra e eles dizem que quase todos os astronautas e viajantes do espaço, cerca de 500 pessoas no total até hoje, que foram para o espaço e viram a visão da Terra do lado de fora, geralmente passa por um processo de ter um estalo na cabeça, que é ver a Terra como um todo, sem fronteiras, sem diferenças de nacionalidade e brigas políticas e econômicas geradas pelo modo de vida que a gente leva, e que é um negócio completamente desnecessário que no fim acaba sendo ruim para todo mundo. Então a gente vê que eles parados ali naquele deck de observação, vendo a Terra, a gente vê que o filme volta e meia está tentando simbolizar esse tipo de coisa, seja através dos ratinhos, seja através deles todos juntos observando a Terra e falando num mundo sem fronteiras, vendo um mundo de fora como um todo, sem diferenças em qualquer sentido que for. E isso é bem interessante, é uma mensagem clichê, mas que pra mim é um bagulho que funciona, né? Em épocas onde a gente vive uma ebulição política e econômica, tanto nacional quanto internacionalmente, é uma mensagem que sempre vale a pena ser reverberada, né? Então o filme faz isso, traz isso com uma qualidade bem interessante. E aí quando a guerra estoura lá embaixo, num dado momento a Kira tá andando por lá pela estação, ela veio e fala, nossa, eu tô vendo umas explosões vulcânicas lá na Terra. Só que começa a pipocar a explosão pra tudo que é lado, eles veem que não são vulcões, cara, são bombas de destruição em massa devastando os Estados Unidos. Aí fica um clima, será que tá tudo certo lá embaixo? Que tá acontecendo? Aí eles recebem mensagem, obviamente que os americanos guardam para si. O governo norte-americano avisa, nós estamos em guerra com a Rússia, tomem a estação espacial por qualquer meio necessário. Só que obviamente os russos recebem a mesma mensagem. Então nós vamos ter um confronto surgindo lá em cima. É todo mundo se olhando e falando, não, aqui tá tudo certo, não recebemos mensagem de nada, mas sempre segurando uma faca nas costas, tipo, olha só, vou cumprir a missão que me foi dada, vou cumprir a ordem que me foi dada de tomar a estação espacial. E aí eu acho que um dos personagens mais marcantes, né, apesar da história girar em torno da doutora Kira, eu acho que, pra mim, a personagem mais interessante é a Verônica, a Nika, porque apesar de ter gerado toda essa treta aí, ela nunca pensou em cumprir essa ordem. Tanto que, por causa dessa ordem ter sido dada, nós vamos ter a pseudo-morte do astronauta Gordon, porque os russos inventam pra ele que ele vai precisar sair lá fora porque o mantena tá quebrado.
mas era só desculpa para colocar o cara para fora, isolar ele e acabar dando uma sabotagem forte na missão dele para fazer ele ficar preso, flutuando no espaço eternamente, né? Tirar ele e cumprir a missão que o governo russo mandou para eles, né? A Nika fica sabendo, então, que houve isso e ela fica tão nervosa porque, tipo, cara, ela namorava o Gordon, né? Ela não tinha problema nenhum com a questão da nacionalidade e mesmo que a ordem do governo russo fosse essa, ela não estava disposta a cumprir, porque ela achava que o que eles tinham ali em cima, aquela União, ou Soyuz, ali em cima, fosse algo maior do que o governo estivesse mandando eles fazerem, né? Eu acho que o mais obstinado dos russos ali, de longe, é o Nikolai Pulov. Esse cientista e cosmonauta tá muito nervoso ali em cima e, tipo, ele vai fazer o que for necessário para cumprir a ordem de seu país. Ele é um cara mega patriota e tudo mais. Já o irmão dele, o Alexei, é um pouco mais de boa, né? Então, o que a gente vai ver nesse filme é uma briga eterna entre os dois lados. É óbvio, gurizada, que se eu tô falando sobre o filme, tô trazendo review dele, vai ter spoiler aqui no meio, tá? Então, tipo assim... Ah, tu não falou que tinha spoiler. Mano, é review do filme. E vai ter informações aí do meio e do final dele que eu vou trazer, obviamente. Então, se tu não quiser ver spoiler, fica por aqui. Porque o que eu vou dizer, tipo assim, ó, vale a pena assistir? Vale, é de boa. É 1 hora e pouco, é divertido, tem um suspensezinho legal, tem um simbolismo legal por trás, uma mensagem da hora, e é isso, tá? Mas aí é importante destacar que daí, tipo, a gente acha que o Gordon morre, né? E no fim das contas ele não morre. A gente descobre que ele está se segurando lá a todo custo e quando ele consegue voltar para dentro da nave, ele já vai descobrir basicamente que a Nika morreu. Ela morre de uma forma muito injusta, assim. Na verdade, ela morreu ajudando os americanos. E quem mata ela é o Christian. Só que o filme toda hora te faz pensar, tá, mas peraí, quem é que tá mentindo, quem é que tá falando a verdade? E isso é bem interessante, velho, né? Porque o que a gente vai descobrir mais pro final do filme é que a Verônica, a Nika, ela tava certa, velho. Ela tava ajudando os americanos de fato, né? Quando ela foi tentar combater os russos, era pra gerar uma distração para dar tempo da Kira pegar e entrar dentro da cápsula de fuga e voltar para a Terra com os remédios necessários e tal para desenvolver a cura para doenças por radiação e câncer e tudo mais. E é a morte mais pesada. Só que aos poucos o filme vai se desenvolvendo e vai todo mundo morrendo. Nós temos aquela morte bem simbólica do Gordon e do Nikolai que vão acabar se matando ao mesmo tempo e morrem abraçados um no outro, né? Ali na hora da morte também não tem diferença entre americanos e soviéticos, os dois morrem da mesma forma, morrem abraçados, ficam flutuando na gravidade zero. E aí quem acaba sobrevivendo no final das contas vai ser apenas, né, a gente descobre que o grande vilão do rolê ali, que meio que enganou todo mundo, é o Christian. Com a morte do Christian acaba sobrevivendo o Alexei Pulov, esse russo, e acaba sobrevivendo a Kira Foster. Eles vão entrar então na cápsula de fuga Soyuz e vão voltar pra Terra. Só que se tu acha que o filme vai abordar a chegada deles na Terra, pra onde é que eles vão, porque esse é um questionamento que a gente fica, né, tipo, tá, mas peraí, mas tá rolando uma guerra nuclear, pra onde é que eles vão? Não é essa a questão do filme. Nós vamos ter toda uma guerra entre americanos e russos. No fim das contas, 2 deles vão se juntar. Tanto que no rádio os americanos falam: tem alguém dentro da cápsula Soyuz? Quem é que tá vindo pra Terra? Fala pra nós que nós estamos dispostos a ajudar quem for americano. Só que dentro da cápsula tem a astronauta americana e tem um cosmonauta russo. E aí ele olha pra ela, o Pulov olha pra Kira e fala: pra onde é que a gente vai agora? E ela olha pra ele e fala: não sei, né? Ou seja, é outro problema que tá começando, né? Mas eu acho que o filme tem uma premissa muito simples, mas que funciona bem, velho. Mas que acaba funcionando legal e eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Cara, 1h30 equivale tipo a 2 episódios de série hoje. Se tu vai assistir um House of the Dragon, um episódio tem 1h10, entende? Então é pouco maior do que um episódio do House of the Dragon. É uma história legal, valeu a pena assistir, fiquei bem contente. Tá entre os mais assistidos aí do Brasil e nesse momento. E é isso aí, mano. Fica a indicação. Não sei se vocês já assistiram, o que acharam, o que gostaram mais, o que não curtiram e tudo mais. Tamo aí, gurizada. Se cuidem, até a próxima. Quem não é inscrito, se inscreve aí pra dar essa força pra nós. A gente tá no crescimento aí, fazendo material toda hora, trazendo pra cá. E quem puder curtir, quem puder trazer aí essa ajuda pra nós, a gente vai ficar muito grato com isso, tá? Valeu, gurizada. Se cuidem, até a próxima. É nóis.